10 oásis mais fascinantes do mundo. Um oásis é uma área verdejante no meio de um deserto, em torno de uma primavera natural ou um poço. Oásis podem ser bastante fáceis de detectar, pelo menos em desertos que não possuem dunas de areia altas. Em muitos casos, o oásis será o único lugar onde as árvores, como as palmeiras da data, estão a milhas de distância. Esses oásis do mundo foram moldados pela natureza e sobreviveram ao tempo, à história e à descoberta do turismo, cujos objetivos também têm a preservação desses pequenos paraísos. Número 10. Oásis do Maranhão, Brasil. Localizado na costa leste do estado do Maranhão, nordeste do Brasil, o Parque Nacional Lençóis Maranhenses é apresentado como um destino desconhecido por muitos, mas extremamente atraente para viajar. Com uma extensão semelhante à da cidade de São Paulo, a região de Lençóis Maranhenses é a única no mundo a formar um deserto com lagos de água doce. Esta paisagem particular e exótica é baseada na quantidade de chuva que cai durante o primeiro semestre do ano, dando origem a lagoas cujas tonalidades variam entre azul e esmeralda, formando pequenos oásis na imensidão do deserto. Durante os meses de julho e setembro, quando as lagoas estão mais cheias e menos calorosas, o parque oferece caminhadas e passeios a pé, observação da fauna, banhos nas lagoas e viagens de veículos 4x4 através das dunas. Declarado Parque Nacional em 1981, porque é uma área protegida, não possui nenhum tipo de infraestrutura de apoio, por isso é obrigatório contratar um guia registrado para visitá-lo. Número 9. Oásis de Chebika, Tunísia. Um dos oásis mais espetaculares do mundo está localizado na fronteira entre a Tunísia e a Argélia, protegida entre as montanhas do deserto de Jebel El Negueb, um antigo refúgio berber e a poucos quilômetros da aldeia de Tamersa. O seu principal local de interesse é a sua primavera pitoresca, localizada na parte inferior da antiga vila berber, com um pequeno bosque de palmeiras e uma cachoeira. Ele alimenta uma série de pequenos riachos subterrâneos e uma rede de canais subterrâneos que fornecem os poços, graças aos quais aqui as árvores frutíferas são cultivadas em um território completamente árido. Este oásis deve sua prosperidade a um sistema de irrigação sofisticado. Para garantir o equilíbrio, uma distribuição equitativa da água deve ser mantida para todos os campos. Para isso, anteriormente havia um quarto curioso, que está por trás dos banheiros públicos, dentro do qual era um relógio peculiar formado por 2 frascos que estavam pendurados em uma corda em diferentes alturas para permitir que a água passasse de um para o outro. Com base no tempo necessário para preencher o jarro inferior, um gerente abriu ou fechou as comportas do sistema de irrigação. Número 8. Oásis Mastimia, deserto do Saara, Níger. Há um lugar no coração do Saara que sobreviveu à investida do deserto, Timia. É uma ilha de vida cercada por oceanos de areia e morte, o deserto dentro do deserto, a terra vazia, o bigode do sol inspirado por romances, berço de lendas, testemunho de tragédias, forja de heróis, o Tenaira é a mãe de todos os desertos. Além de ser muito bonito, este oásis é uma ótima fonte de renda, além de oferecer aos visitantes água no grande deserto do Saara. Também há laranjeiras e granadinos plantadas, podendo fazer suas frutas pagarem anteriormente e comer telos lá mesmo. Um dos oásis mais bonitos do mundo, que tem lagos e palmeiras no meio do Saara. Mesmo muitas outras árvores, cereais e vegetais são cultivadas lá. Número 7. Oásis of Media Luna Lake, China. O Lago Crescente, no deserto de Gobi, entre a China e a Mongólia, está localizado a 6 km ao sul da cidade de Dongyuan, na província de Gansu, na China. Está localizado no oeste do país, em uma cidade velha que pode ser alcançada pela Estrada da Seda. É um dos oásis mais bonitos do planeta que, infelizmente, está secando devido, em grande parte, ao consumo agrícola. Como muitos agricultores da região usam essas águas para irrigar suas colheitas e piorar a situação, a população dessa área dobrou, então eles exigem cada vez mais água desse lindo oásis.
É uma ótima atração turística, onde os visitantes podem desfrutar de passeios de camelo e veículos off-road. Crescent Lake, que é cercado pela montanha Ixoing Sand, o Morro de Areia Dourada e o Lago Azul, lança um belo contraste em uma existência harmoniosa. O lago parece uma lua crescente, com suas águas cristalinas, se assemelha a uma turquesa ou a uma pérola embutida no vasto deserto. Número 6. Oásis Huacachina, Peru. Está localizado na região de Ica, no sul do país. É popularmente conhecido como Oasis of America, é o único continente, e é um lugar atraente para visitar turistas nacionais e estrangeiros. O Oásis de Huacachina de Ica foi escolhido entre os 21 destinos mais impressionantes do mundo e o único da lista na América Latina. Hoje, Huacachina é uma cidade turística com uma grande quantidade de piscinas de hotéis que podem ser vistas do alto das dunas. Escalar e baixar nas dunas em uma caixa de areia ou buggy é outro passatempo favorito entre os turistas. A lenda local diz que este oásis foi formado quando um jovem caçador interrompeu uma princesa enquanto ela estava se banhando. Isso, ao sair da banheira rapidamente, deixou mais e mais poças de água, que acabou formando o lago. No deserto do Peru e a 1 hora do Oceano Pacífico, Huacachina é um pequeno microcosmo de turistas e habitantes locais, sem habitantes, em particular, perdidos entre casas brancas e palmeiras ao redor de uma lagoa cheia de lendas. Entre eles, a da sereia que todos os anos deixa as águas para levar um homem com ele. Número 5. Oásis Ubari, Líbia. À beira deste belo lago localizado a 30 quilômetros de Germa, uma das cidades importantes da Líbia, mercados autênticos são criados por pessoas das aldeias perto da primavera. O oásis que compõe o conjunto de lagos está localizado em uma depressão conhecida como Vale Targa. Dentro do oásis existem alguns assentamentos do Baraíque ou Ager, constituindo o segundo assentamento em importância para essas populações nômades após Gat. A morfologia dos lagos é muito variável, tanto no tipo de composição quanto na profundidade. Os lagos estão se secando pouco a pouco, devido ao clima cada vez mais seco e à construção de infraestruturas nas cidades próximas que levam água dos aquíferos, dos quais começam os afloramentos que alimentam os lagos. Alguns dos lagos são vermelhos, devido a uma espécie de camarão que vive neles ou devido a explorações minerais. Este camarão era comida para os tubaré, que faziam massa com eles, o que lhes valeu o nome de comedores de vermes ou da vada, pelo que esses lagos foram renomeados Lagos da Vada. Número 4. Oásis Wadi Shah, Omã. Este oásis verde está escondido pelo grande deserto de Omã. Algumas dessas fontes deste sultanato estão sendo pesquisadas no campo da biodiversidade agrícola, já que é curioso quanto os oásis que persistiram durante vários séculos nesta área estão secando nos últimos anos. Wadi Shah, desfiladeiro entre penhascos na língua árabe, uma impressionante garganta pontilhada com palmeiras e piscinas naturais com águas cristalinas, azul turquesa. O contraste incrível entre o calcário das paredes do cânion, corroído pela passagem do tempo, que formaram cavernas e cavidades com formas caprichosas, e os oásis. Depois de uma caminhada entre pedras, a recompensa final chega, imergindo-se nas águas cristalinas das piscinas, enquanto contempla a grandeza do vale, um dos momentos mais mágicos da viagem a Omã. O desfiladeiro é costurado com piscinas naturais de azul turquesa, de profundidade diferente, embora a maioria tenha o banheiro proibido por razões de segurança. Número 3. Oásis Ein Gedim, Israel. É o maior oásis na costa do Mar Morto, e em torno dele habita a tribo de Judá, que é muito famosa em Israel desde o tempo do rei Salomão. Na costa oeste do Mar Morto, o lugar de altitude mais baixa do mundo, encontramos um oásis frequentado durante os tempos do rei Salomão e mencionou mais de uma vez na Bíblia. Ein Gedim, um paraíso de cachoeiras, 2 em particular, conhecido como David Argot, palmeiras, vegetação mediterrânea, como vinhas ou carvalhos, e espécies animais, como o íbolo do Nubia, uma cabra típica do deserto. A extrema aridez e calor prevalecem nesta região do deserto durante a maior parte do ano.
As fontes perenes de água potável que fluem das altas falésias do deserto da Judeia tornaram possível a colonização e a agricultura desde a antiguidade. Muitos achados foram descobertos nas escavações arqueológicas realizadas desde 1960, que permitiram delinear a longa história deste site único. Um kibbutz, fundado em 1956, está localizado a 1 quilômetro do oásis. Oferece várias atrações turísticas e aproveita os padrões climáticos locais e a abundância de água natural para produzir produtos fora de época. Antes da fundação do kibbutz, a área de Ein Gedi não havia sido permanentemente habitada há 500 anos. Número 2. Oásis Massiva, Egito. Siva está no meio do deserto, do nada, de desolação, perto da fronteira com a Líbia, a cerca de 850 quilômetros do Cairo. É uma das regiões mais isoladas do Egito e um lugar pouco explorado pelo turismo de massa. Está cercado por um bosque de palmeiras que se precipita sobre as dunas do deserto e sobre um lago salgado. Sua história é milenar e suas ruas ainda são percorridas por carrinhos de madeira e burros. Poucos oásis guardam a história que Siva guarda com ciúmes. Há especialmente duas figuras históricas que liam essas terras inóspitas. Além deste lindo lugar, que traz milênios da história por trás disso, na área estão as ruínas do templo do oráculo de Amon, uma necrópole romana, o banho natural conhecido como o banho de Cleópatra e a fortaleza medieval de Siva. Número 1. Oásis Badain Jaran, China. O deserto de Badain Jaran, entre as regiões do Gansu, Ningxia e a Mongólia Interior, na China, tesouros vários oásis, graças aos 144 lagos permanentes que se encontram nela, tanto de água doce como de água salgada. O deserto de Badain Jaran ocupa partes da China e da Mongólia Interior como uma área de 49 mil quilômetros quadrados, o que o torna o terceiro maior deserto da China. Embora muitas pessoas não estejam familiarizadas com este deserto, fora da China, é conhecido por ter as dunas estacionárias mais altas da Terra. Algumas dessas dunas foram medidas para alcançar alturas de mais de 500 metros. Badain Jaran tem um clima extremamente árido com uma chuva anual entre 50 e 60 milímetros. Quase 40 a 80 vezes a precipitação evapora antes de cair sob a forma de chuva. Apesar destas condições secas, uma das características mais notáveis de Badain Jaran é a existência desses lagos que dão seu nome ao deserto, que no mongol significa lagos misteriosos.